Eu quero comentar com você nesse vídeo sobre novos ataques que a Rússia fez ao aeródromo de Mirgorod, que fica em Poltava. Este que neste momento, é aquele aeródromo bem mais preparado que quaisquer outros, porque o de Starokonstantinov foi completamente destruído já, Completamente não, A OTAN tenta restaurá-lo, só que novos ataques russos impedem Starokonstantinov de ser uma base de recepção para os caças F-16 e utilização também desses caças F-16, Houve ataque a Poltava e a questão a este aeródromo que fica em Poltava, em Mirgorod, e esses ataques estão ocorrendo porque a Rússia entende que este é o principal aeródromo hoje para a recepção dos caças em virtude de todo o estrago que fez a Starokonstantinov, Então, o ataque foi precedido de voos de drones russos de monitoramento, que estão atuando em toda a Ucrânia hoje para entregar posições militares ucranianas às Forças Armadas da Rússia, E o objetivo da Rússia com esses ataques a Mirgorod é saturar a situação dos aeródromos ucranianos para que eles tenham dificuldade para receber os caças F-16. O Antony Blinken, porta-voz do americano, já falou claramente que existem já caças F-16 voando nos céus da Ucrânia. Voando não é bem a palavra, digamos assim, Mas eu mesmo já falei para vocês aqui em outros momentos que a OTAN certamente já enviou, Já tem caças, já enviou, Não sabemos se tem ainda, Mas já enviou sim caças F-16 para a Ucrânia. Quando eles prometem, eles mandam alguns antes, E é muito provável que esses caças tenham sido já destruídos, O Blinken chamou atenção para o fato de que a Dinamarca e a Holanda teriam enviado esses F-16 para a Ucrânia, A primeira remessa seria desses dois países. Outros países também já o fizeram, A Noruega agora também já disse que vai enviar, também já enviou, Disse que vai enviar, mas já enviou caças F-16 para a Ucrânia. Agora a questão é que esses caças estão de fato sendo muito destruídos, A Rússia está conseguindo, com a destruição das defesas antiaéreas ucranianas, fica muito mais fácil localizar esses objetivos militares. E um dos objetivos mais alcançados pelos mísseis russos são os aeródromos ucranianos em vários lugares do país, Os ataques a Mirgorod obrigam o Estado-Maior da Ucrânia a reforçar a defesa dos seus aeroportos, dos seus aeródromos, E aí isso exige também muitos sistemas de defesa, que a OTAN precisa enviar o tempo inteiro para a Ucrânia. O que significa isso? A OTAN, pouco a pouco, vai ficando sem sistema de defesa, precisa produzir às pressas, Só que a produção às pressas sequer atende à demanda, desses produtos no mercado internacional. Ou seja, todo ano existe ali pedidos, desses sistemas. Então, ainda que a OTAN fabrique muito mais desses sistemas aéreos, não tem assim, tantos deles para enviar para a Ucrânia, ou então os envia para a Ucrânia e aí acaba com os negócios já estabelecidos para envio dessas armas para outras nações. Bem, quanto a essa questão dos caças F-16, o Zelensky, gente, que ficou louco, de vez, ele deu uma declaração falando que o número de apoiadores da Ucrânia é de 128 países, Eu estou surpreso, Só isso, 128 países apoiam a Ucrânia, segundo o Zelensky, Então, ele deseja, portanto, 128 caças F-16 e muito mais tanques Abrams para a Ucrânia. Ele exige, portanto, que o número de caças F-16 entregues à Ucrânia seja equivalente ao número de países apoiadores. Ficou completamente maluco ali o palhaço de Kiev, que já não bate bem da cabeça, como todo mundo sabe, mas parece que está ficando cada dia pior, Tanques Abrams também, exigiu vários aí, exigiu dos Estados Unidos, exigiu de outros países também, exigiu também outros equipamentos militares, O Zelensky, para vocês terem ideia, esses 128 caças F-16, se forem cedidos para a Ucrânia, exigiria, portanto, milhares, gente, de especialistas em inúmeras áreas, e a formação desses especialistas para trabalhar com esses caças, com essas armas, precisaria ser completadas, como não daria tempo para preparar esses especialistas, eles seriam especialistas da OTAN. Então, para que a Ucrânia recebesse 128 caças F-16, a OTAN teria que enviar milhares de seus especialistas para a Ucrânia para tocarem aí
a recepção, né, manutenção e utilização dos caças F-16. Para vocês terem ideia, né, nem mesmo enfim, nem mesmo antes da guerra, né, a Ucrânia tinha aeródromos suficientes para esses caças, né? Cada aeródromo tem capacidade limitada ali de utilização de caças F-16, né? Por quê? Porque a pista, ela precisa o tempo inteiro estar sendo reformulada, né? Porque esse caça exige, não pode ter um pozinho, né? É um caça bem, né? Não pode ter nada na pista, que senão, do contrário, ele não voa, né? Pelo menos a Ucrânia precisaria de 10 aeródromos para tocar aí a recepção e utilização dos caças F-16, tá? A Ucrânia neste momento tem poucos aeródromos ainda que funcionam, como por exemplo o de Mirgorod, né? Que você vai encontrar na capinha desse vídeo, tá? Que tá parcialmente destruído, tá? Também. Um detalhe sobre os drones russos têm detectado todos esses galpões e num primeiro momento a Rússia vinha atacando as pistas, né, desses aeródromos, né? Posteriormente mudou de ideia e começou a atacar os galpões desses aeródromos, né, que eles ficam muito mais ali visíveis, né? Então, por quê? Por entender, né, que nesses galpões havia aeronaves ucranianas e também possivelmente caças F-16, né? Então a Rússia tem priorizado, portanto, a destruição desses galpões. Para você ter uma ideia, não tem nenhum, sabe? Pensemos os aeródromos ucranianos nos dias atuais, não tem nenhum que não tenha pelo menos um, né? Galpão danificado, né? Muitos já não tem nenhum galpão, né? Algumas fontes falam que não há nenhum galpão hoje totalmente pronto ali para receber os caças F-16 depois da destruição que aconteceu com os mísseis russos, né? Fontes mais conservadoras falam que sim, que tem um ou outro tal, mas as fontes, né, que estão mais ligadas à guerra, né, e que são mais objetivas, né? Objetivas que eu falo não vão para um lado nem para outro, estão falando que não tem sequer um galpão hoje em pé para recepção de caças F-16, né? Então, o Zelensky deseja neste momento que a Ucrânia receba 128 caças e também receba ali muito mais tanques Abrams e inúmeras outras armas da OTAN, né? Então parece que Kiev ficou doidão, né? Tá doidão, como muita gente fala que ele, né, já é doidão por natureza e ele se incentiva muito a ficar mais doidão, porque ele gosta muito de, né? Como vocês devem saber perfeitamente do que eu tô falando, né? Ele e a sua senhora, né, que aliás comprou um carro de luxo recentemente, no Maserati, né, aquela marca italiana de luxo, né, dizem que eles gostam muito de, né, como todo mundo deve saber do que eu tô falando, né. Então o Zelensky tá louco. Agora, veja, essa falsa bandeira aí do ataque ao hospital, né, tá fazendo com que, no primeiro momento, né, o próprio Zelensky, ele utilizou-se dessa falsa bandeira, né, para exigir ataques à Rússia profunda. Só que os dirigentes dos países da OTAN começam também a utilizar-se dessa falsa bandeira, dizendo que a partir daí é necessário sim armar cada vez mais a Ucrânia, enviar armas para a Ucrânia. Todo mundo sabe, né, que enviar armas para a Ucrânia significa muita corrupção, é muito dinheiro, né? Não somente para a indústria das armas, né? Mas muita gente coloca a mão na grana aí, né? E não somente ali o palhaço de Kiev, né? Que coloca a mão na grana o tempo inteiro, compra castelo, compra carros de luxo, tá? Enquanto a população está morrendo, né? Mas também os próprios dirigentes aí provavelmente estão colocando também a mão na grana, né? Então também é por causa disso que eles querem mandar armas para a Ucrânia, como todo mundo sabe, né? A situação está complicada para a Ucrânia cada vez mais, em virtude de que a Rússia está destruindo muito a sua força aérea, a sua defesa aérea, né? Não tá controlando totalmente o espaço e está deixando para a Ucrânia apenas a opção dos tais ataques terroristas, né? A Ucrânia fez uma tentativa recentemente de fazer novamente um ataque à ponte da Crimeia. Essa tentativa não teve sucesso. A Rússia está se fortalecendo também na defesa da sua marinha que está presente no Mar Negro, né? Havia muitos prejuízos no começo aí da guerra, né? Com a Ucrânia, através de drones marítimos, estava atacando ali as posições russas, os navios russos, né? Até afundou navios russos, mas isso não está acontecendo mais como aconteceu no passado. A Rússia sofisticou, e eu cheguei a falar para vocês que isso aconteceria, sofisticou a sua bateria, as suas defesas aéreas naquela região ali do Mar Negro. Então a frota russa do Mar Negro está muito mais protegida do que era no passado. Uma notícia muito importante, tá? O Ocidente segue a falar, por exemplo, do envio, do confisco e envio da grana russa, né, do dinheiro russo para a Ucrânia, né? E houve uma novidade aí, né? Apareceu uma novidade bem interessante neste caso, a Arábia Saudita, isso mesmo.
A Arábia Saudita fez ameaças severas ali, né? Ameaçou o Ocidente, caso o Ocidente se utilize aí do dinheiro russo, né? Então a Arábia Saudita pegou pesado mesmo com o Ocidente, né? Recentemente a Arábia Saudita se recusou, como todo mundo sabe, a renovar o acordo com os Estados Unidos que estava em vigor desde 1974, aquele acordo, né? Segundo o qual a Arábia Saudita vendia todo o seu petróleo através do dólar, né? Então, hoje a Arábia já não vende mais tudo através do dólar, exclusivamente a partir do dólar, né? Porque a Arábia Saudita se recusou a renovar o acordo com os Estados Unidos. Deixando uma coisa muito clara, tá? A Arábia Saudita tem grande parte das suas reservas no exterior estão nos Estados Unidos. Muitos falam que é em virtude disso que a Arábia Saudita não passa a ser, né, uma nação muito mais, enfim, assim, que se confronte mais com os Estados Unidos, como está acontecendo já no momento, tá? A Arábia Saudita está sim indo para o outro lado, tá? Para o lado dos BRICS, para o lado da Rússia, para o lado da China, até mesmo para o lado do Irã, por incrível que pareça, e abandonando pouco a pouco os Estados Unidos. Isto é um fato. Isso só não acontece de uma maneira muito mais radical em virtude de que a Arábia Saudita tem bilhões e bilhões das suas reservas lá nos bancos norte-americanos e Riad teria ali um temor de perder esses recursos, já que o Ocidente hoje está tirando todas as reservas da Rússia, né? Tá tomando, colocando a mão, né? A mão grande, né? Pegando as reservas da Rússia. O que está fazendo os Estados Unidos, a Arábia Saudita neste momento, né? É algo que pode, enfim, ser bem complicado para o Ocidente, porque outros países podem fazer a mesma coisa, né? Então pode haver um efeito dominó. Sempre é necessário que uma nação faça esse tipo de coisa para que outras comecem a seguir, né? Até porque o descontentamento com o Ocidente e sobretudo com os Estados Unidos e Reino Unido no mundo é muito grande, esse descontentamento, né? Então o que a Arábia Saudita está fazendo no momento, se outros seguirem esse exemplo, vai ser realmente muito complicado para a UE, né? Segundo o Bloomberg, né, citando fontes, né, muito bem informadas, inclusive fontes sauditas, né, a Riad alertara os países da UE sobre a inadmissibilidade do confisco dos bens russos, né? A Riad ameaçou de forma privada, né, alienar alguns ou a totalidade, né, dos seus títulos, né, de dívida dos países da UE, se o Ocidente, representado ali pelo G7, né, tentar recuperar esses 300 milhões de dólares de ativos russos. Então a Arábia Saudita está pegando pesado com o Ocidente neste momento, né? Em apoio à Rússia. Enfim, no passado, alguns anos atrás, uma década atrás, a gente jamais imaginava um negócio desse. E digo mais para vocês, antes da Operação Militar Especial, nós jamais poderíamos imaginar algo dessa natureza. A Arábia Saudita, né, se unindo à Rússia, né, e fazendo aí chantagem, nesse caso, chantagem do bem, contra o Ocidente, principalmente contra os Estados Unidos, principalmente contra a Europa neste caso. É impressionante, né, essa guinada da Arábia Saudita aí. Bom, uma informação interessante, né, que apareceu desde Teherã, né, é que o atual presidente do país, né, o presidente eleito depois da morte do Raisi, né, o que ele fez uma declaração muito interessante, né? Ele fez uma declaração falando que precisa, na verdade, estreitar cada vez mais os seus laços com a Venezuela, né? Venezuela, como a gente sabe, é um país que pretende, quer e deseja entrar nos BRICS, né? E ele dá sinais aí de que as coisas vão continuar como estavam, né? Ou seja, né, a relação que o Irã mantinha cada vez muito mais próxima da Rússia deve continuar, né? É muito possível que aprofunde essas relações, né? Uma parceria pode ser construída entre essas duas nações, né? Ao mesmo tempo, o Irã não irá, a partir do novo presidente, que é muito mais reformista, como todo mundo sabe, né? Ele não irá facilitar nada, tanto para Israel como também para os Estados Unidos e também para os europeus, né? Então vai continuar pegando pesado neste caso. Então aqueles que estavam felizes com a chegada ao poder de um reformista, esqueçam, ele pode até mudar algumas coisas no interior do seu próprio país, mas em termos de política externa, o Irã vai seguir o mesmo curso que estava seguindo com o presidente anterior, Ibrahim Raisi, tá? Então, essa é uma informação importante aí. Uma outra informação interessante, Ankara, né? Ankara, para quem não sabe, é a capital da Turquia. A Turquia, portanto, né, diz que não vai permitir que o Mar Negro se torne um campo de guerra, um campo de batalha, né? Ou seja, essa mensagem do Erdogan para
foi uma mensagem para a OTAN, ele que é membro da OTAN, a Turquia faz parte da OTAN, mas ainda assim a Turquia não... alguns dizem inclusive que a Turquia é responsável até, seria uma das grandes responsáveis pela OTAN, né, frear o seu desejo de ir para uma guerra contra a Rússia, né. A Turquia entrega hoje para a OTAN o principal exército, o mais numeroso é o exército turco neste momento, tá? Pelo menos na Europa, né? Porque evidentemente que dos Estados Unidos eu não tenho essa informação neste momento, mas deve ser muito maior o exército em termos de efetivos, o exército americano. Mas na Europa o maior é da Turquia, tá? Quizá talvez seja o maior mesmo da própria OTAN, tá? A Turquia, portanto, ela começa a se rebelar em relação à própria OTAN, né? Quando ela estabelece esse tipo de, enfim, de posição, né? Não haverá batalha, não haverá guerra no Mar Negro. Não vamos permitir que tenha guerra no Mar Negro. O que significa isso? O estreito ali não vai permitir, né, que, ali no estreito de Hormuz, que passe, enfim, navios da marinha dos países da OTAN para atacar a Rússia. E também, evidentemente, outras situações muito parecidas. Ou seja, Ankara, neste momento, também se aproxima da Rússia, embora Ankara faça parte de uma nação da OTAN, né? Então é mais uma informação importante aí para a Rússia, é mais uma informação importante para o sul global. Como eu já disse anteriormente para vocês, a Turquia já ameaçou entrar, inclusive, nos BRICS, né? Caso não entre na União Europeia. Como ela não vai entrar na União Europeia, porque os europeus não gostam da Turquia, né? Então é muito provável que o caminho da Turquia seja em direção aos BRICS. Outro país que pode entrar nos BRICS é a Bolívia, né? Que está costurando aí muitos acordos para poder entrar nessa entidade na próxima cimeira dos BRICS, tá bom, gente? Então é isso, muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo aqui. Amigos e amigas, até o final.